Olá, alunos do curso de Química Analítica Avançada 1. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre equilíbrio ácido-base, parte 13. Na verdade, nós falaremos sobre soluções tampão. Isso porque, em muitos sistemas químicos, é importante manter o pH constante para ter velocidade de reação ou estados de equilíbrio ideais. Como exemplo, reações enzimáticas geralmente requerem uma pequena faixa de pH para atingir velocidade de reações mais altas ou mais eficientes. Na química analítica, por exemplo, os equilíbrios de protólise podem afetar o estado de equilíbrio de outras reações, como, por exemplo, a formação de complexos, o equilíbrio de solubilidade, o equilíbrio de oxirredução. Portanto, um pH constante é necessário para ter condições de reação bem definidas. Outro exemplo clássico que nós podemos mencionar aqui é o pH do sangue. Em organismos vivos, todos os líquidos intracelulares e extracelulares têm tampões de pH para regular as reações bioquímicas. O sangue humano, por exemplo, tem um pH tamponado e gira em torno de 7,4. E é formado principalmente pelo sistema tampão formado pelo ácido carbônico e pelo bicarbonato de sódio. Para exemplificar, nós temos então que o pH do sangue ele é fixado em 7,4, a partir daquele tampão que nós acabamos de apresentar, ácido carbônico e bicarbonato, e ele pode sofrer pequenas variações para 7,45 no sangue arterial ou 7,35 no sangue venoso. Caso essa variação exceda esses pequenos valores, nós temos um quadro de alcalose e um quadro de acidose. Tá bom? Se esses valores chegarem a níveis superiores a 7,95 ou 6,85, nós temos então danos irreparáveis ou até mesmo um quadro de morte celular. Por isso, o tampão sanguíneo, formado principalmente pelo ácido carbônico e pelo bicarbonato, é fundamental para a manutenção da vida humana. Uma solução tampão, ou formada por um tampão ácido-base, é então uma solução que possui a capacidade de manter seu pH constante quando um ácido ou uma base são adicionados, ou quando ele é simplesmente diluído. Ele é formado por uma solução que contém um ácido fraco e sua base correspondente, que é um sal geralmente, ou uma base fraca e o seu ácido correspondente, que também geralmente é um sal. Recapitulando, nós temos então um ácido fraco e sua base correspondente, como mostrado aqui no equilíbrio 2,3, ou uma base fraca e seu ácido correspondente, como mostrado aqui no equilíbrio 2,14. Para um tampão formado por um ácido fraco e uma base conjugada, o pH é fixado pela razão das concentrações dos constituintes do par ácido-base correspondente, como pode ser visto quando a lei de ação de massas é reorganizada da seguinte forma. Nós vamos então partir de um ácido monoprótico em meio aquoso, formando a sua base conjugada em íons hidrônio. Obtemos então, via lei de ação de massas, o valor do Ka, que é igual à concentração de equilíbrio dos produtos dividido pela concentração de equilíbrio dos reagentes. Em seguida, nós podemos multiplicar em ambos os lados da equação 2,7 por menos log. Lembrando que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. E com isso nós temos que log de Ka é igual a log da concentração de íons hidrônio mais log da concentração de B- sobre a concentração de Hb. Nós podemos reorganizar essa equação para ficar em função do log da concentração de íons hidrônio, e com isso nós temos log da concentração de íons hidrônios
é igual a log de Ka menos log da concentração de equilíbrio de B- dividido pela concentração de equilíbrio de HB, dado aqui pela equação 2.117. Caso multipliquemos essa equação em ambos os lados por menos 1, nós teremos então menos log da concentração de equilíbrio de íons de hidrônio é igual a menos log de Ka mais log, aqui menos com menos dá mais log da concentração de equilíbrio de B- dividido pela concentração de equilíbrio de HB. Lembrando que menos log da concentração de equilíbrio de H3O+, é igual a pH e que menos log de Ka é igual a pKa. Podemos então reescrever a equação da seguinte forma, que é a forma mais usual para representar um tampão. Ela também pode ser escrita de outra forma, com sinal negativo aqui. Basta invertermos essa relação entre a concentração de equilíbrio da base pela concentração de equilíbrio do ácido, chegando aqui à equação 2.118. Esse mesmo raciocínio pode ser empregado para um tampão formado por uma base fraca e seu ácido conjugado, como podemos observar aqui na equação 2.14. A grande diferença é que agora aqui nós obtemos o valor de Kb pela lei de ação de massa, não mais o Ka, sendo dado pela concentração de equilíbrio de Hb vezes a concentração de equilíbrio de OH-, dividido pela concentração de equilíbrio de B-. Se multiplicarmos novamente por log, e lembrando que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B, nós temos então que log de Kb é igual a log da concentração de equilíbrio de OH- mais log da concentração de equilíbrio de Hb sobre a concentração de equilíbrio de B-. Reorganizando essa equação para que ela fique em função da concentração de equilíbrio de OH-, nós temos então que log da concentração de equilíbrio de OH- é igual a log de Kb menos log da concentração de equilíbrio de Hb sobre a concentração de equilíbrio de B-, dado pela equação 2.119. E novamente nós multiplicarmos por menos 1 em ambos os lados, nós teremos menos log da concentração de equilíbrio de OH- é igual a menos log de Kb mais, menos com menos, observem aqui, dá mais log da concentração de equilíbrio de Hb sobre a concentração de equilíbrio de B-. Ora, pois, menos log da concentração de equilíbrio de OH- é POH e menos log de Kb é pKb, tendo então a expressão no formato mais usual. Ou, dependendo do livro que vocês estão consultando, vocês podem obter essa equação com um sinal de menos. Basta inverter novamente aqui a proporção das relações entre a concentração de equilíbrio do ácido e da base conjugada. Essas duas equações, tanto para o ácido como para a base, elas tiveram aí seu desenvolvimento surgindo com Lawrence Joseph Henderson, que era um químico e biólogo americano que em 1908 escreveu a fórmula da seguinte forma. Ele propôs uma relação entre a concentração do ácido e da base conjugada como sendo determinante na concentração de equilíbrio de H3O+, ou seja, no pH do sistema. Ele propôs essa relação em seu artigo sobre fisiologia um ano antes que a palavra tampão e o conceito de pH fosse proposto por Sorensen. Já 8 anos após, Karl Albert Hasselbalch, que é um físico e químico dinamarquês, escreveu essa mesma equação do Henderson, mas em termos logarítmicos, em um jornal de bioquímica. Isso em 1916. Essa equação em termos logarítmicos, que foi a que nós deduzimos, é que deu origem à famosa equação de Henderson-Hasselbalch, que foram aquelas duas reações que nós acabamos de deduzir para vocês. Essas reações foram apresentadas por razão de simplicidade em termos de concentração, ao invés de utilizar atividade. Observe, portanto, no entanto, que soluções de tampão geralmente contêm concentrações dos constituintes do tampão bastante elevadas. E os desvios dos valores de pH medidos experimentalmente e calculados com base na concentração podem ser facilmente encontrados, pois os coeficientes de atividade para concentrações elevadas podem desviar da unidade, como nós vimos anteriormente.
Conforme então discutimos anteriormente, ácidos e bases fracos em altas concentrações estão presentes quase sempre na forma não protolizada, de modo que as concentrações globais ou analíticas podem ser tomadas como as concentrações de equilíbrio. Quando então, por exemplo, temos 0,1 mols de ácido acético e 0,1 mols de acetato de sódio dissolvidos em 1 litro de água para formar uma solução tampão, as concentrações de equilíbrio resultante, ou seja, concentração de equilíbrio de ácido acético e concentração de equilíbrio de íons acetatos, são ambas 0,1 mol por litro, porque são ácidos fracos, é um ácido fraco, sua base conjugada, em altas concentrações. Nessa situação, então, nós consideramos por aproximação que eles estão totalmente na forma não protolizada, ou seja, a concentração analítica é equivalente à concentração de equilíbrio. De acordo então com as equações 2.118 e 2.120, as equações de Henderson-Hasselbalch para um ácido e sua base conjugada e para uma base e seu ácido conjugado, respectivamente, o pH deve permanecer constante após a diluição, pois as proporções do ácido e a base conjugada ou da base do ácido conjugado permanecem constantes. Isso, no entanto, é apenas aproximadamente verdadeiro, pois não vale para grandes diluições. Toda regra tem um limite, né? As equações 2.118 e 2.120 também mostram que o pH ou o pOH da solução tampão será igual ao pKa ou ao pKb quando a razão entre as concentrações de equilíbrio das espécies formadas pelo ácido sua base conjugada ou pela base seu ácido conjugado for igual a 1. Vejamos o exemplo. Na equação 2.118, que é a equação de Henderson-Hasselbalch para um ácido fraco sua base conjugada, se essa relação for igual a 1, e sabendo que log de 1 é igual a 0, a expressão 2.118 passa a ser igual, dada como pH igual a pK. Da mesma forma, a expressão 2.120, que é a expressão de Henderson-Hasselbalch para uma base fraca e seu ácido conjugado, essa relação entre a base fraca e o ácido conjugado também for unitária, novamente, log de 1 é igual a 0, e nós temos que o pOH é igual ao pKb. Qualquer mudança na razão entre as concentrações que nós acabamos de apresentar em uma ordem de magnitude, ou seja, 10 elevado a 1 ou 10 vezes, muda o pH em uma unidade. Como exemplo, nós temos aqui um tampão formado por um ácido fraco, sua base conjugada, e nós observaremos com mais atenção essa relação entre o ácido fraco e a base conjugada. Se, por exemplo, a gente aumentar a concentração da base em relação ao ácido, a gente vai tornar a solução mais básica, ou seja, a gente vai aumentar o pH. Isso porque a concentração da base é 10 vezes maior do que a concentração do ácido. Razão, então, dá 10 elevado a 1. E nós sabemos que 10 elevado a 1 é igual a 1. Portanto, a equação 2.118 se transforma em pH é igual a pK mais 1. Ou seja, a gente aumenta o pH por uma unidade quando a relação entre a base conjugada e o ácido para um tampão formado por um ácido fraco e sua base conjugada tiver uma proporção de 10 vezes. Da mesma forma, se a concentração do ácido aumentar 10 vezes em relação à base, nós vamos ter aí uma solução mais ácida e uma diminuição do pH. Isso porque essa relação, quando temos a concentração do ácido 10 vezes superior à base, dá um valor de 10 a menos 1. E log de 10 a menos 1 é igual a menos 1. Portanto, a equação 2.118 passa a ser dada como pH igual a pKa menos 1. Uma outra forma de medir o quão uma solução tampão é resistente à variação de pH é via capacidade tamponante. Isso porque se adicionar um ácido forte, se a gente adicionar um ácido forte, representado aqui por H3 ou mais,
a uma solução tampão formada por um ácido fraco e sua base conjugada, significa que uma quantidade igual de B- é transformada em HB. Vejamos aqui, ao adicionar H3O+, ao sistema, ele vai doar um próton para B-, ele vai se transformar em HB. O HB formado restabelece, então, o equilíbrio original, que é o equilíbrio de formação do meu tampão. Por isso que o tampão ele resiste a uma adição de um ácido forte, porque ele consegue consumir os íons H3O+ em excesso, que reagem aqui com a minha base conjugada para restabelecer o HB e, consequentemente, o equilíbrio de formação do tampão. Analogamente, quando uma base forte é adicionada a uma solução tampão, formada por um ácido fraco e sua base conjugada, uma quantidade igual de HB vai ser transformada em B-, estabelecendo novamente o meu equilíbrio original, o equilíbrio de formação do meu tampão. Ou seja, uma solução tampão tem a capacidade de absorver quantidades adicionadas de H3O+, assim como de OH-. Só que isso vai ter um certo limite, né? E esse limite é o que a gente chama de capacidade tamponante. Quando as quantidades adicionadas de ácido ou base são pequenas, o pH vai mudar ligeiramente, de forma imperceptível. Isso num tampão. Em contraste, as mesmas quantidades de ácido ou base, mesmo em quantidades pequenas, adicionadas à água pura, afetam o pH em uma extensão muito grande. Isso é fácil da gente visualizar, porque a água pura tem uma concentração de íons hidrônio e OH- de 10 a menos 7. Então, por menor que seja a quantidade de ácido fraco, de ácido forte adicionado, por menor que sejam as proporções de ácido forte adicionado à água pura, a variação de pH ou pOH vai ser significativa, diferentemente das soluções tampões que têm a capacidade de absorver essas variações de OH- e H3O+. As chamadas curvas de tampão, que também podem ser chamadas de curva de titulação de tampão, podem ser obtidas, então, experimentalmente, ou seja, são curvas empíricas, quando um ácido fraco é titulado com uma base forte, ou uma base fraca é titulada com um ácido forte, e o pH é registrado no decurso da titulação. Então, é uma forma da gente observar o quanto aquele sistema tampão pode resistir a um ácido forte ou uma base fraca. Pode ser essa dependência, né, do pH da solução tampão com a razão molar da base, ou seja, pH em função da razão molar da base, ou seja, razão molar dada por quantidade de substância da base conjugada dividido pela quantidade de substância do ácido fraco mais a base conjugada, ou seja, a quantidade de substância total, vai ser exibida então na figura 2.35 a seguir. Na figura 2.35 nós temos então esse gráfico, a curva de sistemas tampões de pH versus a fração molar de B-, e vocês observem que ele tem esse formato característico, tá bom? Independente aqui da substância, o que vai variar aqui em função dos valores de pKa é só o patamar em que cada curva se encontra. No ponto onde o pH é igual ao pKa, nós temos aqui a inclinação da curva com um valor mínimo. Nós temos a inversão da inclinação da curva. Por isso esse ponto é chamado de ponto de viragem, tá bom? Acabei esquecendo de pôr um pontinho de viragem desse H2PO4- e HPO4 2-. Nesse ponto de viragem, nós temos então que a quantidade de substância do ácido fraco é igual à quantidade de substância da base conjugada. Por isso, a razão molar aqui é de 0,5. Estas curvas, então, ilustram que a capacidade tamponante útil está confinada a uma faixa que vai de 0,1 a 10 da razão concentração de equilíbrio do ácido fraco e sua base conjugada. Essa razão
corresponde exatamente a uma razão molar de 0,1 a 0,9. Quando nós temos a concentração, a quantidade de substância do ácido 10 vezes maior do que da base ou 10 vezes menor do que a base. Então, nós temos esse limite aqui, que equivale, se pegarmos o ponto de cruzamento aqui, a um pH equivalente ao pKa mais ou menos 1. Por exemplo, para esse par H3PO4, H2PO4-, que tem um pKa de 1,96, nós podemos obter no ponto de viragem o valor do pH igual ao pKa e os limites máximos e mínimos da região de atuação desse tampão, dado como sendo 2,96 e 0,96. Perdão, 0,96, quase 1. Ou seja, esse quadradinho aqui mais escuro. Vocês podem ver no traçado da curva, aqui nessa região, nós temos uma variação mínima de pH em função do aumento do pH em uma unidade. A expressão quantitativa do efeito de uma solução tampão foi objeto de estudo de muitos pesquisadores. No entanto, coube ao bioquímico alemão Donald van Slyke introduzir o conceito de capacidade tamponante ou índice de um tampão, que é dado pela letra beta, como a quantidade de substância de uma base forte dada por DNOH-, ou de um ácido forte dado por DNH3O+, que provocaria uma variação de uma unidade pH em 1 litro de uma solução tampão. Ou seja, nós temos que beta vai ser igual a DNOH- dividido por dPH, que vai ser igual a menos DNH3O+, dividido por dPH. Esse sinal de menos aqui é só para manter um valor positivo. As alterações infinitesimais DNH3O+, e dPH, ou DNOH-, podem ser substituídas por alterações finitas, ΔNH3O+, ou ΔPH, desde que esses acréscimos sejam realmente pequenos. As quantidades DNOH- e DNH3O+, têm as unidades em mol por litro. No entanto, elas não são concentrações, são variações das quantidades de substância. Lembre-se disso. Elas seriam concentrações reais se o ácido forte não reagisse com os constituintes do meu tampão. Para um ácido monobásico, HB, e sua base conjugada B-, a capacidade tamponante depende, então, da razão entre as concentrações das espécies, do meu ácido fraco e sua base conjugada, e da concentração analítica, que é dada pela soma da concentração de equilíbrio do meu ácido fraco mais a concentração de equilíbrio da base conjugada. Portanto, a gente pode obter a capacidade tamponante de uma forma mais simples, dada aqui pela equação 2.122, cuja dedução pode ser encontrada nesse trabalho aqui. Vocês também podem encontrar a dedução completa, que não vem ao caso aqui dessa aula, dessa equação, uma forma semelhante dessa equação, no livro do Butler. Ele vai partir do balanço de massa, do balanço de carga do meu ácido monobásico e vai substituir esses balanços na expressão anteriormente proposta. E com isso chegar a uma expressão similar à equação 2.122. Vale então conferir lá no livro do Butler. Essa expressão então, ela vai determinar a capacidade tamponante em termos de beta e pH, e ela tem esse traçado específico que varia aqui de intensidade de pico em função da concentração analítica da minha espécie que está sendo analisada. Bom, nesse primeiro patamar aqui, nessa primeira região aqui, nós temos um valor que é representado em função de 2,303 vezes a concentração de equilíbrio de H3O+. E nessa segunda região, nós temos essa curva bem ascendente,
que é dada por 2,303 vezes a concentração analítica de OH, concentração de equilíbrio de OH-. Essas partes das curvas, as partes laranja aqui da curva, demonstram que a solução contendo altas concentrações de ácidos ou base forte, como por exemplo HCl e NaOH, possuem forte capacidade tamponante. Essas soluções geralmente não são chamadas de solução tampão, embora contenham pares ácido-base em altas concentrações, ou seja, possuem o par para o ácido forte H3O+, H2O e para a base forte H2O, OH-. Elas conseguem resistir soluções de ácido forte, base forte a altas variações de H+ ou OH-, mas não são propriamente chamadas de solução tampão. Eu chamo especial atenção a essa outra região aqui, que corresponde a uma curva dada por beta igual a 2,303 vezes essa expressão aqui, e que tem o formato de sino, tá bom? Cujo valor máximo é dado em pH igual a pKa, no caso aqui do sistema ácido acético acetato, 4,75. E o valor máximo vai ser o cruzamento desse pH igual a pKa com o valor de beta igual a 0,58 vezes a concentração analítica, ou seja, esses pontos rosas aqui apresentados para você. No intervalo em forma de sino, a seguinte equação pode ser usada para o cálculo aproximado da minha capacidade tamponante, do meu sistema formado pelo ácido fraco e sua base conjugada, dado então pela equação 2.123. Como exemplo, eu peço então que vocês calculem qual a capacidade tamponante de uma solução contendo 0,1 mols de íons acetato e 0,1 mols de ácido acético por litro. Nós temos então que o beta, que é dado por 2,303, a fórmula aproximada, viu gente? Vezes a concentração de equilíbrio de HB, vezes a concentração de B- dividido pela concentração analítica, ou seja, concentração de equilíbrio de HB mais concentração de equilíbrio de B-. Substituindo os valores das concentrações de equilíbrio e lembrando que para ácidos fracos em altas concentrações, a concentração de equilíbrio é equivalente à concentração analítica, nós temos então que beta vai ser dado como 2,303, 0,1 vezes 0,1 dividido por 0,1 mais 0,1. Ou seja, o valor da minha capacidade tamponante é de 0,115 mols por litro. Um outro exemplo, nós pedimos para você calcular qual a variação no valor do pH após adicionarmos 0,05 mols de íons OH- a 1 litro desta mesma solução, que nós determinamos a capacidade tamponante. Para isso, nós vamos utilizar essa expressão 2.121, beta igual a dNOH- dividido por dpH, e vamos reorganizar ela em termos de dpH, porque a gente quer a variação no valor de pH, que vai ser dado aqui por dNOH-, vai ser 0,05, e o valor de beta, que nós acabamos de calcular, equação 2.21, linha. Ou seja, substituindo os valores, nós obtemos que a variação do pH, quando nós adicionamos 0,05 mols em 1 litro da solução, cuja capacidade tamponante nós calculamos anteriormente, é igual a 0,04. Ao escolher diferentes pares ácido-base com diferentes valores de pKa, é então possível preparar tampões com a faixa de pH entre 2 e 12. O par ácido-base deve ser escolhido de forma que a solução tampão tenha uma capacidade tamponante máxima, ou seja, um pH mais próximo possível do valor do pKa do meu sistema tampão. Lembrando que isso é possível quando a concentração do ácido é equivalente à concentração da base e vice-versa. Claramente, nenhuma solução tampão tem a capacidade de tamponar o pH para adições ilimitadas de ácido ou base. Isso você já sabia. Uma vez que a constante de acidez do tampão ácido depende da temperatura, o pH dos tampões
também depende da temperatura e deve ser considerada essa temperatura ao planejar a preparação de uma solução tampão. Para finalizar, então, eu trago para vocês aqui na tabela 2.4 alguns exemplos de sistemas tampões típicos, como o sistema ácido acético acetato, o tampão acetato, que tem uma faixa de pH que vai de 3.7 a 5.7. Temos também o tampão amoniacal, que é formado por amônio e amônia, que vai de 8.2 a 10.2. Tampão fosfato, PBS, que vai de 5,4 a 8. O HEPES, que vai de 6,8 a 8,2. E por fim, um outro tampão muito empregado é o TRIS, um tampão na região básica, aqui, que vai de 7,2 a 9. Pessoal, eu desejo então a vocês uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até mais!